Esse vídeo é o recap BL da série Cada Você, Cada Eu. Já pensou viver em um mundo onde uma simples chuva pode revelar a sua alma gêmea? Nessa primeira história do BL, existe uma crença muito forte. Quando chove pode acontecer um sinal ligado a cores, como se a chuva revelasse quem é o seu par destinado. Por isso muita gente nem se importa em se molhar, pelo contrário, a chuva vira uma oportunidade de encontrar a pessoa certa. Só que Dollar é o completo oposto dessa mentalidade. Ele deixa claro que não quer participar desse jogo e insiste que não está procurando ninguém. Para reforçar isso, ele vai trabalhar totalmente blindado com capa, botas, o kit pesado de proteção contra a chuva. Sam, por outro lado, é bem diferente. Ele conversa com um amigo da loja e admite que gostaria de encontrar a própria alma gêmea. Como foi avisado que vai chover por 30 dias seguidos, ele aproveita a situação para tentar ganhar dinheiro vendendo guarda-chuvas num ponto de ônibus. Ele fala com todo mundo, puxa assunto, tenta se aproximar das pessoas, mas ninguém aceita comprar. Até que, sem querer, Sam esbarra em Doll e os dois caem no chão. Nesse instante, o mundo muda para eles. Tudo fica colorido, como se fosse o sinal de que são almas gêmeas. Doll se levanta e vai embora rápido, sem dar espaço para conversa. Sam, animado, corre para contar ao amigo da loja, Eng. Eng zoa ele, lembrando do ex-namorado de Sam, que também dizia ser sua alma gêmea, e que Sam sempre acabava voltando. Ele garante que agora terminou de vez, promete que no dia seguinte vai voltar ao ponto de ônibus, para tentar encontrar sua alma gêmea de novo. No dia seguinte, porém, nada acontece. Sam fica decepcionado. Só que no caminho de volta, ele encontra Doll na rua, todo empolgado pergunta se ele trabalha por ali. Quando Doll confirma, Sam fica ainda mais animado e faz a pergunta que não quer calar. Se o cara também o enxerga em cores. Doll responde de forma seca, como se isso não tivesse importância, e trata tudo como bobagem. Logo depois, Sam vê uma mensagem de Al no celular, perguntando se eles podem voltar a ser como antes. Isso faz lembrar de quando Al dizia que conseguia vê-lo em cores e que por isso ele era a alma gêmea dele. Só que agora Sam percebe que talvez nada disso seja tão simples. No outro dia, desabafa com Eng de novo. Ele diz que Doll é esquisito, sempre coberto, sempre distante, mas afirma que não vai desistir e que vai continuar tentando se aproximar. Ele segue tentando sobreviver, arruma trabalho como entregador e, por coincidência, uma entrega é justamente para Doll. Agora ele já sabe onde o cara trabalha. Ele tenta puxar assunto, mas o cara ignora. Mesmo assim, Sam insiste e fica na frente do escritório tentando chamar a atenção. Chega até a oferecer carona até o ponto de ônibus, mas Doll recusa tudo. Até que acontece um acidente. Doll é atingido por uma motocicleta. Sam corre para ajudar e, dessa vez, não aceita não como resposta. Ele insiste em levar Doll para cuidar dos ferimentos, e ele acaba sem escolha. Sam o leva para a loja do amigo, é onde faz um curativo. Doll continua difícil, tentando agir como se estivesse tudo bem. Sam perde a paciência e manda ele parar de fingir. Ele foi atropelado, está machucado, e isso é um fato. Quando o clima finalmente acalma, Sam pergunta o que sempre quis saber. Por que Doll vive tão encoberto? E principalmente, se eles são mesmo almas gêmeas, Doll também consegue enxergar ele em cores. Ele hesita, mas admite que sim. Ele também vê. Só que não acredita nessa ideia de destino. Para ele tem gente que se ama de verdade sem ser alma gêmea. E também existem almas gêmeas que simplesmente não dão certo como casal. Então, na cabeça dele, esse sinal não prova nada, e não garante que duas pessoas deveriam ficar juntas. Na parada de ônibus, Sam pede o número de Doll, usando como desculpa a ideia de poder ajudar, caso ele precise de alguma entrega, ou caso tenha que buscá-lo e deixá-lo em algum lugar. Doll recusa várias vezes e diz que prefere que o Sam dê o próprio número primeiro. Aí Sam admite que, na verdade, ele já tinha o número de Doll desde o pedido anterior, mas queria pedir permissão antes. Sam chega na loja cantando vitória, porque sente que suas investidas estão funcionando. Eng fica feliz por ele, acreditando que, desse jeito, Sam finalmente vai superar o ex. E falando no peste, o ex manda outra mensagem perguntando por que Sam não atende o celular. Para provar que realmente já superou, Sam apaga a mensagem na frente do amigo. No dia seguinte, Doll precisa deixar uma encomenda importante, mas não consegue pensar em outra pessoa para fazer isso. Então ele tem a ideia de ligar para Sam. Sam pega a encomenda todo feliz e ainda provoca, dizendo que Doll pode ligar sempre que sentir saudades. Depois que vai embora, o próprio Doll percebe que está começando a cair na conversa dele. No fim do dia, aceita outra carona. Os dias passam, Sam continua fazendo entregas e Doll continua aceitando as caronas.
Aos poucos, os dois vão se envolvendo cada vez mais. Eles até saem para tomar sorvete enquanto conversam sobre as nuvens e a chance de chuva. Quando Doll percebe que o sorvete de Sam está derretendo, ele enrola um tecido em volta para Sam não se sujar. Sam fica tocado com o gesto e confessa que gostaria que não parasse de chover, só para poder ver Doll todos os dias. Doll corta o clima dizendo que se Sam gosta tanto de chuva, deveria andar de barco em vez de moto. No aniversário dele, ele fala com a mãe pelo celular e acha que o pai nem vai ligar, porque talvez nem lembre da data. No trabalho, vê um grupo de funcionários comemorando o aniversário de outra pessoa e mesmo sendo o aniversário dele também, parece que ninguém se lembra. Só que de repente, só aparece na loja com um bolo e começa a cantar parabéns. Todo mundo entra junto. Sam descobriu a data pelo aplicativo de entregas. Doll até se emociona e convida Sam para comerem o bolo juntos. Depois, como recompensa, ele leva Sam a um café famoso. Lá, Sam fala mais sobre a própria vida. Ele decidiu parar de depender da mãe e começar a se virar sozinho, trabalhando com o que der. O pai dele morreu quando ele tinha 3 anos, e apesar de sentir falta, nem lembra do rosto do pai. A mãe, por outro lado, encontrou a alma gêmea dela e hoje está feliz. Doll entende melhor porque Sam se interessa tanto por esse assunto, mas continua com o mesmo ponto de vista. Até almas gêmeas podem acabar se separando no final. No fim do dia, os dois dão de cara com Al, o ex de Sam, que aparece agressivo, cobrando porque Sam não atendeu suas ligações. Sam deixa claro que não tem mais nada a ver com ele, porque eles já terminaram. Só que Al não aceita, diz que não concordou com o término e ainda reclama que Sam sempre ameaça terminar quando eles brigam, dizendo que os dois deveriam se ajudar a encontrar uma solução. Sam perde a paciência e manda Al parar de mentir. Eles não são almas gêmeas porque Al nunca conseguiu enxergar as cores dele. Já Doll, sim. Al não aceita ouvir isso e a discussão esquenta. Doll precisa entrar no meio, interromper, e ameaça chamar a polícia se ele não for embora. Quando finalmente ficam a sós, ele pede uma explicação. Sam conta que aquele cara é seu ex-namorado, mas que o ex não quer deixá-lo ir, e que desta vez Sam está decidido a não voltar. Só que quando Doll percebe que eles já se reconciliaram várias vezes antes, ele fica decepcionado, porque sente que existe uma grande chance de tudo isso acontecer de novo. Então fala bem sério, ele quer saber se Sam gosta dele por causa dessa história de alma gêmea, ou se gosta dele por quem ele realmente é. Sam trava e não consegue responder. Quando começa a chover, ele usa a chuva como desculpa para conversarem depois, mas Doll não quer ser enrolado e vai embora chateado. Isso bate forte em Doll porque ele lembra da infância. A mãe vivia discutindo com o pai justamente por causa desse tipo de coisa. Por isso ele não acredita em destino nem em sinal como garantia de amor. Sam conta tudo para Ing e admite que nem sabe ao certo se gosta de Doll, e é por isso que não conseguiu responder. Ing então dá um caminho simples. Se Sam se sente feliz quando está com ele, e se ao lembrar dos momentos com ele sente algo bom, isso já é uma resposta. Sam pensa, percebe que sim, fica feliz de verdade, e sai correndo para casa, para pegar as chaves da moto e ir atrás dele. Só que quando chega, Sam encontra Al na casa, revirando coisas e procurando algo. Enquanto isso, Doll fica esperando Sam como de costume para levá-lo e nada acontece. Já são 18 horas, e ele começa a ficar sozinho na chuva. Sam tenta expulsar Al, mas ele o impede. Na cabeça de Sam, o ex provavelmente perdeu dinheiro de novo em apostas e veio atrás de algo. Sam procura um colar importante e percebe que não está onde deveria estar, era um presente da mãe. Quando ele revira as roupas de Al, encontra o colar com ele. Nesse momento, o celular de Sam toca, é Doll ligando. Al fica furioso, arranca o celular da mão dele e joga no chão, quebrando. Ele começa a intimidar Sam. Do outro lado, Doll vai até a loja para procurar por ele. Eng também tenta ligar, mas ninguém atende. Mas imagina que Sam pode estar brigando com o ex novamente, então Doll decide ir atrás. Dentro da casa, Al tenta forçar Sam a voltar com ele. Ele não aceita a ideia de Sam estar se envolvendo com outro cara. Sam encara de frente e diz a verdade. Ele ainda não ama Doll, mas quando está com ele se sente feliz, e essa felicidade não existia mais com Al há muito tempo. Ele também joga na cara que Al não o amava de verdade, só queria controlá-lo. O cara percebe que perdeu na conversa e parte para a agressão, chutando Sam várias vezes. Debaixo de chuva, Doll corre até a casa e chega antes que o pior aconteça. Eng também aparece, ameaça chamar a polícia, e um vizinho entra no meio e coloca-o para fora. Depois disso, Sam desaba chorando nos braços de Doll, aliviado, porque finalmente aquilo acabou, pelo menos por agora.
Quando a situação acalma, Sam agradece pela ajuda e diz que agora sabe a resposta. Ele não gosta de Doll só porque ele é sua alma gêmea. Ele gosta dele por quem ele realmente é. Doll admite que sente o mesmo. Aí vem o primeiro beijo, com a chuva caindo, e para os dois, o mundo ficando em cores outra vez. No outro universo, segunda história. Aqui, Sam agora se chama Prim e é um herdeiro rico e poderoso, completamente diferente do que vimos antes. A avó coloca a empresa no nome dele e anuncia isso para todos, junto com outra informação. O neto está solteiro. Ela deixa bem claro que quer vê-lo com alguém. Um ano depois, Fast para em frente à empresa e encontra a avó vestida de faxineira, passando mal. Ele presta socorro na hora. Mesmo doente, ela continua insistindo para o neto arrumar alguém, e diz que não liga se for homem ou mulher. O que importa é Prim ser feliz. Só que Pri é frio e deixa claro que está muito mais interessado no trabalho. Mesmo assim, dá para perceber que ela mexeu os pauzinhos por trás. Logo depois, Prim dá de cara com Fast. Ele vai ser o novo secretário dele. Na sala do CEO, Prim impõe regras e despeja uma lista enorme de tarefas, tão grande que Fast nem consegue anotar direito. Nervoso, ele fica apertando o botão da caneta sem parar. Prim se irrita na hora. Fast se encolhe de medo, achando que fez algo grave, mas o chefe só queria entregar o tablet. A primeira missão é absurda, encontrar 10 agências de marketing até o dia seguinte. Fast fica chocado com a exigência, mas vai atrás com foco total. No fim do dia, Prim recebe mensagem dele dizendo que já enviou um arquivo com as informações das 10 agências. No dia seguinte, durante uma reunião, Prim está claramente entediado. Uma mulher ainda tenta dar em cima dele, mas ele demonstra interesse zero. Fast pede desculpas por ter conseguido marcar reunião apenas com 5 agências, mas diz que pode reagendar o restante. Só que Prim não se interessa. Em vez disso, ele manda Fast reagendar com mais 7 agências para o dia seguinte. Como Fast não pode recusar, ele desconta o estresse de novo apertando o botão da caneta sem parar. Prim manda Fast ir embora imediatamente e se faz a mesma pergunta do dia anterior, se Fast realmente vai ser capaz de aguentar aquele ritmo. No fim do dia, Prim recebe outra mensagem do secretário, dessa vez, cheia de perguntas sobre as características de agência que ele deseja. Mesmo assim, Fast já deixou 3 reuniões marcadas. No dia das reuniões, Prim parece bem mais disposto a ouvir as propostas. Depois, ele pergunta por que Fast marcou só com 3 agências. Pergunta se é porque ele está cansado. Fast diz que não é isso, na verdade dava para marcar mais, mas ele percebeu que Prim ficou muito exausto depois das 5 reuniões do dia anterior, então achou que 3 seria o ideal. Além disso, entrega as anotações completas de todas as reuniões de hoje. Prim admite que Fast fez um bom trabalho. Em casa, lê as anotações com calma. Lá não estão só dados, tem as percepções de Fast e a opinião dele sobre cada agência. Algumas observações são até engraçadas, e Prim não consegue segurar o riso. No dia seguinte, ele procura Fast na empresa e percebe que ele trouxe café para todo mundo. Aí pergunta onde está o dele. Quando Fast diz que não trouxe, Prim fica visivelmente chateado. Diz que é o chefe e mesmo assim não ganhou café. Fast oferece sair para comprar, mas Prim recusa e afirma que ele mesmo vai comprar. Só que deixa claro que Fast precisa ir junto. Na cafeteria, quando faz o pedido, Fast anota tudo para não errar o gosto dele no futuro. Fica claro que Prim está grudando no Fast e não quer desgrudar. Prim fica tão distraído que pega o café errado. Fast percebe e na cabeça dele, conclui que o chefe deve gostar daquele tipo também, então anota na agenda. Prim não nega, ele confirma que gosta só para não estragar o momento. A postura de Prim com Fast muda de vez. Ele passa a recebê-lo com entusiasmo, e muitas vezes nem presta atenção no que Fast está falando. Ele só fica observando o secretário, atento demais. No horário do almoço, ele chama Fast para almoçarem juntos. O secretário até fica surpreso. Prim até ajuda ele a arrumar as coisas, mostrando interesse total. Quando olha a agenda, Fast tenta esconder na hora. Nesse instante, as mãos dele se encostam, os olhares se cruzam, e os dois disfarçam como se nada tivesse acontecido, mas já dá para ver que algo está começando. Outro dia, Prim ouve funcionários comentando que Fast tem alguma ligação com a avó de Prim. Pouco depois, ele chega bem na hora em que ele está no celular dizendo que vai enviar informações. Prim pergunta direto, enviar informações para quem? Fast diz que é para a mãe, mas a mentira fica estampada no rosto dele. Como se fosse para descontar, Prim começa a encher Fast de trabalho com prazos impossíveis, pede uma coisa atrás da outra, sem parar. Fast fica sobrecarregado e não consegue reclamar.
Já de noite, todo mundo vai embora, menos ele, que pede mais tempo para terminar, porque realmente é coisa demais. E a barriga dele começa a roncar. Ele nem comeu. Prim finge que não se importa, só diz para ele pedir comida se estiver com fome e avisa que já está indo embora. Só que alguns segundos depois, ele volta dizendo que a porta está trancada, ninguém tem chave e ninguém atende. Resultado, os dois ficam presos na empresa. E como se não bastasse, a barriga de Prim também começa a roncar. Aí entra o clássico, macarrão instantâneo. Só que Prim diz que não come porque tem língua de gato e não consegue comer coisas quentes. Fars não vê problema. Ele esfria o macarrão e ainda tenta oferecer na boquinha dele. Prim recusa, dizendo que quer comer sozinho. Mesmo assim, não tira os olhos de Farst. Farst se engasga com o macarrão e no desespero bebe cerveja. No final, os dois acabam bebendo juntos. Só que Farst volta à realidade. Ele ainda precisa terminar o trabalho. E como já está meio bêbado, ganha coragem para reclamar. Ele diz que Prim passou trabalho demais para fazer em pouco tempo. Quando percebe que falou demais, tenta se segurar e muda o tom. Fala que Prim trabalha muito, fica estressado, que talvez devesse achar outra coisa para fazer. Ou alguém que o entendesse. De novo, Prim diz que não está a fim de romance. Ele quer focar no trabalho e ainda pergunta se é um bom líder. Farst responde do jeito dele. Diz que Prim é feroz como um tigre, que joga toneladas de trabalho para o dia seguinte. Mas mesmo assim, ele gosta de ver Prim concentrado e afirma que ele é o seu ídolo. Prim, mesmo ouvindo aquilo, admite que não sabe se o jeito dele trabalhar é o correto. Depois que terminou o mestrado, ele foi direto para o mercado e em pouco tempo já estava numa posição altíssima. Ele sente que tem que segurar a empresa inteira nas costas, cuidar de todo mundo e nem sabe por onde começar. Farst tenta animá-lo. Diz que ele poderia tentar, aos poucos, fazer coisas diferentes, sair para comer com outras pessoas, socializar um pouco, parar de ser tão duro o tempo todo. Ele entende que é difícil, mas lembra que sempre existe uma primeira vez para tudo. No meio da conversa, Farst simplesmente apaga de sono. Prim acha aquilo fofo. Os dois acabam amanhecendo ali mesmo. Quando Prim ouve o barulho dos funcionários chegando, ele corre para a própria sala. Os colegas reparam que Farst passou a noite na empresa, mas logo concluem que deve ter sido porque o chefe encheu ele de trabalho. Então Farst nem precisa se explicar muito. Mais tarde, alguns funcionários começam a fofocar sobre Prim. Dizem que se sentem intimidados por ele, que quando ele está com raiva é pior ainda, e que é quase impossível agradá-lo. Farst aparece bem no meio da conversa e desmente. Ele diz que isso não é verdade. Prim só leva o trabalho muito a sério, não é arrogante, e só quer que a empresa prospere. Prim lembra do conselho que Farst deu na noite anterior. Então ele pergunta ao secretário o que o pessoal gostaria de comer. Depois de um tempo, volta trazendo comida para todo mundo. Em outro momento, Prim encontra uma amiga do passado, Lin. Quando Farst é apresentado, o clima pesa um pouco. Lin comenta que Prim vive trocando de secretário. No meio da conversa, ela pega na mão de Prim, e Farst fica visivelmente desconfortável. Ele diz que vai pegar um café. Lin ainda comenta exatamente qual café o amigo dela gosta, mostrando que conhece ele muito bem, bem mais do que Farst gostaria. Ele sai dali se sentindo atrapalhando, como se estivesse sobrando para os dois ficarem a sós. Depois disso, Lin passa várias informações para a avó de Prim. A imagem que ele pinta é de uma mulher bonita, bem-sucedida, perfeita para o neto dela. Mesmo assim, a avó pede que Farst descubra quais são as preferências de Prim sobre um parceiro. No trabalho, ele tenta criar coragem para perguntar, mas trava. A única coisa que consegue perguntar é o que Prim costuma fazer depois do expediente. Ele responde que vai para a academia e depois para casa. Ele não tem parceiro, então não tem programa com ninguém. Só que ele percebe na hora o que Farst queria perguntar de verdade, então ele responde direto, ele gosta de gente esforçada. Não precisa ser perfeita, mas tem que ser aplicada, ter um bom coração, aguentar pressão e, acima de tudo, saber o que quer. Aí ele ainda comenta uma coisa meio boba, mas sincera. Quando alguém fica nervoso e começa a apertar a caneta sem parar, isso é irritante, só que ao mesmo tempo, ele acha engraçado. Quando Farst conta essas preferências para a avó, ela entende na hora que Prim estava descrevendo o próprio Farst. Ainda deixou mais claro quando mencionou a caneta. No dia seguinte, ele todo sem jeito, diz que ficou pensando no que Prim falou e pergunta se aquelas qualificações eram sobre ele. Prim tenta disfarçar e pergunta de onde ele tirou isso. Farst começa a pedir desculpas e diz que estava viajando. Prim até tenta corrigir e mudar o rumo, mas uma reunião online interrompe os dois.
Em casa, ele tem uma conversa séria com a avó. Ele diz que já entendeu tudo, que ela colocou Farst como secretário para vigiar ele. Ele só quer que ela seja honesta e diga como conheceu Farst. Os meninos que contam, ela se disfarçou de faxineira para observar o neto, passou mal e desmaiou. E por sorte Farst estava lá e ajudou. Farst estava procurando emprego, então ela aproveitou a chance e o colocou como secretário, também para ficar de olho em Prim. Prim fica irritado. Ele diz que a avó está criando problema entre os dois, manda ela parar de tentar arrumar alguém para ele, e insiste que ele e Farst não se gostam desse jeito. No trabalho, o clima fica pesado. E antes que Prim consiga resolver qualquer coisa, chega a notícia de que a avó ficou doente. Chegando lá explicam que a pressão dela baixou e o açúcar também, mas ela já está medicada. Ela pede para o neto ir comprar a comida favorita dela, claramente uma desculpa para ficar a sós com Farst. Quando ficam conversando, Farst admite que não acha que está indo bem no trabalho e diz que gostaria de pedir demissão, porque acredita que não é qualificado para o cargo. Mesmo assim, ele agradece porque é grato pela oportunidade que ela deu. Lá embaixo, Farst encontra Prim. Ele agradece por tudo e pede para o chefe se cuidar como quem está se despedindo mesmo. Prim é pego de surpresa, fica em choque e nem sabe como reagir. Ainda sem entender, Prim corre até a avó e pergunta o que ela disse para Farst. Ela responde com a maior naturalidade, disse que o demitiu. Para ela, funcionário que não entrega o que o cargo exige tem que ser mandado embora. Só que Prim não aceita. Ele defende Farst na hora, diz que ele é determinado, trabalhador, não desiste fácil, é generoso e principalmente é a única pessoa que realmente o entende. A avó escuta tudo e joga a pergunta certeira. Se ele pensa isso tudo, então por que ainda não fez nada? Isso acerta Prim em cheio. Ele sai correndo atrás de Farst e espera na frente da casa dele. Só que quando Farst aparece, Prim ainda não sabe como começar a conversa. Farst é quem fala primeiro. Ele pede desculpas e admite a verdade. No início, ele só se aproximou porque era parte do trabalho. Ele conseguiu um emprego por causa da avó, mas em troca precisava cuidar de Prim e relatar tudo para ela. E além disso, deveria ajudar a avó a arrumar alguém para ele, só que não conseguiu. E é justamente por isso que pediu demissão. Prim fica surpreso, porque entende que Farst não foi demitido. Ele pediu demissão por vontade própria. Mesmo assim, deixa claro que não aceita aquilo. Ele se aproxima e diz que quer Farst ao lado dele, como parceiro de trabalho. E para não deixar dúvida, ele admite que gosta de Farst e repete 2 vezes. A conversa vai tomando outro rumo e acaba virando um pedido de namoro. Como o relacionamento virou algo sério, Prim acredita que pode beijá-lo, mas o rapaz fica todo tímido. Na empresa, os rumores de que Farst saiu se espalham rápido. Só que Prim aparece junto com Farst e corta tudo na hora. Diz para todo mundo que aquilo não é verdade. Farst não foi demitido, foi promovido. Os dois saem de mãos dadas e fica óbvio para todos. Existe um relacionamento amoroso entre chefe e funcionário. A cena final mostra a avó recebendo uma foto dos dois. No fim, o plano dela funcionou perfeitamente. A próxima história é sobre um mecânico que tem o costume de visitar o túmulo do avô no cemitério. É lá que ele sempre vê de longe um rapaz elegante e delicado chamado Ping, que costuma cuidar do túmulo dos pais. X fica claramente interessado e curioso, mas nunca cria coragem para puxar assunto. Dessa vez, porém, ele faz algo ainda mais direto. Vai até o túmulo dos pais de Ping e pede permissão, confessando que gosta muito do filho deles, e que esse sentimento já existe há muito tempo. Na oficina, um amigo começa a zoar com X, porque sabe que ele foi de novo ver o Crunch. E o sorriso dele entrega tudo, ele nem tenta negar. Ele se lembra de alguns encontros no cemitério. Em um deles, ele encontra Ping no túmulo dos pais e acaba ouvindo uma conversa. Ele quer passar no exame de piloto e sonha em levar os pais para voar com ele, como se pudesse realizar esse desejo por eles. X escuta tudo todo bobo e emocionado. Mas quando Ping finalmente olha na direção dele, X para de sorrir na hora e tenta disfarçar, ajoelha no túmulo do avô e finge que está concentrado ali. Só que não consegue evitar ficar olhando. Ping percebe, fica curioso encarando, mas mesmo assim nada acontece. De novo, X não tem coragem de iniciar uma conversa. Em outro dia, quando corre para o mesmo lugar, ele nota algo diferente. Ping está chorando nos braços de Tom, o companheiro que sempre vai com ele ao túmulo. Depois, em uma cena de outro dia, Ping parece estar melhor, mais leve, mais tranquilo, e como sempre, X apenas observa de longe. A virada acontece quando o destino finalmente dá a X a chance que ele nunca teve. O carro de Ping dá problema no meio do caminho, e ele aparece justamente como mecânico que pode ajudar.
Só que em vez de consertar imediatamente, fica pensando que talvez aquilo tenha acontecido por causa do que ele fez antes, como se pedir permissão no túmulo tivesse aberto esse caminho. Enquanto Tom conversa com o mecânico, Ping fica mais afastado, prestando atenção em cada detalhe dele. X troca o pneu e diz que, para garantir que está tudo certo, o melhor é levar o carro até a oficina. Aí Tom dá a deixa perfeita. Pergunta se X pode ir junto com Ping, porque o ar do carro não está muito bom. Ou seja, uma oportunidade perfeita. E claro que ele não recusa. Na oficina, Ping repara em um carro antigo e fica intrigado. Esse é o momento ideal para X puxar assunto. Ping pede permissão para entrar no carro e quando entra vê um desenho lá dentro. Então vem a surpresa, ele reconhece o carro. Na verdade, ele já tinha estado ali antes, e foi ele mesmo quem fez aquele desenho, quando era criança, junto da mãe dentro do carro. Na mesma hora, Ping diz que quer comprar o carro. Mas X explica que o carro é do dono da oficina e que ele nem anda mais. Acha que seria desperdício gastar dinheiro com aquilo, mas se Ping quer tanto, ele pode conversar com o chefe por ele. Na volta, Tom comenta que viu a interação entre os dois e que já percebeu tudo, insinuando que tem algo a mais ali. Mas Ping nega, dizendo que eles só estavam conversando sobre o carro. Depois disso, ele passa alguns dias na antiga casa dos pais, um lugar cheio de nostalgia que traz lembranças da infância. Um tempo depois, ele recebe uma mensagem de X dizendo que o chefe aceitou vender o carro. Do outro lado, X fica super nervoso esperando resposta. O irmão manda ele se acalmar, mas ele mesmo se entrega, tenta bancar o tranquilo, porém está tremendo por dentro. Eles até zoam, fingindo que Ping já mandou mensagem só para ver ele mais desesperado, e eles se divertem com isso. E em vez de vir só uma mensagem, acontece o pior, ou melhor, Ping liga para ele. X fica ainda mais nervoso, sem saber direito como reagir. O amigo solta aquele comentário óbvio, ele precisa atender. Então os dois saem correndo. Quando finalmente atende, Ping diz que quer conversar. Eles falam sobre o conserto do carro, que vai levar cerca de 3 semanas para ficar pronto. X pergunta se Ping pode ficar esse tempo todo na cidade. Ele até admite que gostaria, mas diz que infelizmente não pode. Aí explica melhor. O carro era do pai dele, e aquele desenho que X viu lá dentro foi o próprio Ping que fez. A noite passa e os dois ficam conversando por um bom tempo. E aí fica bem claro que o destino tá empurrando os dois um para o outro. Na casa dos pais de Ping falta energia, então ele pergunta se, além de consertar carro, X também sabe lidar com problema elétrico. No dia seguinte, o mecânico chega bem cedo para fazer o conserto. Dentro da casa, Tom praticamente não deixa Ping fazer nada, como se quisesse que ele desse atenção total ao mecânico. Em um momento, Ping vem trazendo um copo de água, mas o copo escorrega da mão dele e quebra, e isso acontece sem explicação. Tom manda ele limpar e tomar cuidado, e aproveita para sair e comprar comida, claramente tentando deixar os dois a sós. X não deixa Ping nem se mexer. Ele o pega no colo e tira ele dali para não se cortar. Os dois ficam sem graça com a situação, mas X age como um cavaleiro, e ainda limpa os cacos para Ping não se machucar. Depois disso recebe a notícia que estava esperando. Ping vai ficar mais tempo. Por dentro, ele está explodindo de felicidade. Até quer convidar Ping para ir à oficina quando estiver livre, mas disfarça dizendo que é só para ele ver o carro que vai comprar. Na oficina, fica totalmente focado em consertar o carro. Em certo momento, ele pede um copo de água pro irmão, mas quem aparece com o copo é Ping. X fica tão surpreso que acaba batendo a cabeça e se machucando. Ping explica que veio porque queria ver o carro, caso precisem comprar alguma peça. Quando X diz que vai tomar banho, Ping segura o braço dele e pede para eles cuidarem do machucado juntos. O mecânico fica nervoso com o rapaz tão perto. Ping ainda passa a mão de leve no rosto dele, comentando sobre a sujeira na pele, e agradece por ele estar consertando o carro. A tensão sobe, a atração fica óbvia. X se aproxima devagar, indo em direção à boca de Ping, mas o cara interrompe, diz que amanhã volta e que X precisa descansar. No dia seguinte, ele volta à oficina. O assunto ainda é o carro, mas agora ele começa a tirar fotos do mecânico, e isso vira rotina. Ele aparece todos os dias, ajuda, acompanha o concerto de perto, e os dois vão ficando cada vez mais à vontade um com o outro. No fim do dia, X reclama de cansaço e calor, e eles acabam brincando, rindo e se divertindo, como se já tivessem intimidade, e como se já estivessem realmente envolvidos. Enquanto trabalha, X não consegue tirar os olhos de dele. O amigo até zoa e sugere pagar um resort para ele levar Ping, de tanto que ele fica encarando o rapaz.
Então ele o leva para uma cachoeira, um lugar onde ele costuma ir quando está sem rumo. Os dois entram na água, brincam, e X vai ganhando o coração dele aos poucos. Ele admite que Ping está o deixando louco. Depois do clima mais leve, ele pergunta se Ping não quer voltar para a Tailândia, e se tem alguém esperando por ele na Suíça. Ele diz que não tem ninguém. Aí X, bem de mansinho, pede, por favor, não vá embora. Ping não responde do jeito que ele queria. Só promete que vai voltar no ano que vem. E antes que ele faça mais perguntas, beija ele, como se fosse um jeito de mandar ele calar a boca e só sentir o momento. Na oficina desabafa. Ele descobriu que Ping decidiu não ficar, e agora não sabe o que fazer. Ele esperou por anos, e justo agora que finalmente conseguiram conversar de verdade, Ping vai embora de novo. Do outro lado, Tom, que já entendeu tudo, acha que ele deveria reconsiderar. Para ele, esse namoro à distância pode não fazer sentido, e Ping ainda tem tempo de cancelar o plano. Acredita que X ficaria muito feliz se ele mudasse de ideia e não fosse embora. Ping vai até a oficina e aparece bem na frente dele sem dizer uma palavra. X fica travado, quase hipnotizado, sem reação. Só consegue pedir para ele entrar. Ping entra no quarto dele, olha algumas fotos, repara no ambiente e então solta a notícia: remarcou o voo para a Suíça para mais cedo. Logo depois, para cortar o clima e mudar de assunto, ele pega uma câmera e diz que eles ainda não tiraram uma foto juntos, então faz questão de tirar uma foto de casal. Só que X não entende nada. Por que Ping mudou os planos tão de repente? Ele tenta conversar, mas o cara foge do assunto o tempo todo. Mesmo assim, ele não desiste, se aproxima, o abraça e começa a acariciar o corpo dele. Ping nem tenta resistir dessa vez, ele vai cedendo, e dá a impressão de que ele já tinha vindo atrás do mecânico com essa intenção. Provoca, deixa o cara ainda mais fora de si, e X deixa claro o que sente. Ele não quer guardar Ping só em foto. Ele quer guardar o amante assim, naquele momento, na pele, no abraço, no beijo. Os dois se beijam com intensidade, com desejo dos dois lados. X fica completamente entregue. Só que, de repente, Ping começa a chorar. Quando X percebe, ele não pressiona e não pergunta nada. Ele apenas entende que aquilo é sério, diz que está tudo bem, o consola e os dois ficam abraçados a noite inteira. Quando acorda, procura por ele do lado, mas o rapaz já foi embora. O que sobra é só o cheiro no travesseiro, e isso dói demais. Fica sem notícias, decepcionado, e começa a achar que fez alguma coisa errada, que falou ou fez algo que deixou Ping triste. Então vai até a casa dele, e encontra uma placa anunciando casa à venda. Ele tenta ligar, mas não consegue falar com ninguém. Ping até recebe a ligação, mas não atende. E isso destrói ele por dentro, porque é como se a cabeça estivesse dizendo uma coisa, enquanto o coração implora outra. Ele desaba no choro, totalmente abalado. X volta para o quarto e só consegue pensar na noite anterior. Ele não entende por que Ping precisou ir embora mais cedo. A angústia toma conta, se tranca, perde a vontade até de comer. O irmão tenta animá-lo do lado de fora, lembrando que pelo menos eles vão se ver ainda este ano. No ano passado, X nem conseguiu dizer um oi. Ele gostava do rapaz, mas nem sabia o nome. E o irmão reforça, Ping também gosta dele. E se prometeu que voltaria, então ele vai voltar. Enquanto isso, Ping fica olhando as fotos que tirou de X, em vários momentos diferentes. É como se lá no fundo, ele já soubesse que aquilo ia acontecer, e por isso fez questão de ter aquelas imagens, para poder lembrar dele depois. Tom percebe o amigo sofrendo e o consola, porque entende a dor dele e já sabe de tudo que há por trás disso. Então o ajuda a juntar todas aquelas fotos e guardar dentro de uma caixa. Ping foi embora tão cedo que nem deu tempo de ver o carro consertado. Mas X continua trabalhando do mesmo jeito, porque, para ele, aquilo virou um compromisso. Os dias passam e os três ficam grudados no carro, ajustando os últimos detalhes. Até que chega o dia, o carro finalmente fica pronto. Ele então vai ao cemitério, o lugar onde costumava encontrá-lo, esperando ver ele mais uma vez. Mas quem aparece é apenas Tom. Ele se aproxima, tentando perguntar por ele, mas Tom fica em silêncio. Ele entrega as comidas favoritas do amigo e coloca no túmulo dos pais dele, como uma forma de carinho e despedida. Enquanto isso, X vai ficando nervoso até que desaba em lágrimas. Porque não tem mais como negar, Ping não veio. Na cabeça dele, a conclusão é cruel. Talvez Ping não queira vê-lo de novo. E isso destrói. A dor piora quando Tom entrega a caixa com as lembranças. X entende aquilo como um ponto final. Como se Ping estivesse encerrando tudo ali. Ele chora ainda mais, dessa vez nos braços de Tom. A falta de explicação dói ainda mais. Não é só a despedida,
O amor da vida dele foi embora e ele fica sem saber por quê. Mais calmo, abre a caixa e encontra um celular. Quando liga, há um vídeo de Ping, e é literalmente uma despedida. Ping diz que se X está assistindo aquilo agora, é porque provavelmente eles não vão se ver de novo. Ele pede desculpas por ter sido covarde, porque não teve coragem de contar a verdade antes. Mas o motivo é simples e cruel. Ele está doente há muitos anos. E no fundo, ele só queria viver o resto da vida do jeito mais feliz possível. A doença era a razão de certas situações estranhas, o dia em que deixou o copo cair, e também quando derrubou uma ferramenta enquanto ajudava na oficina. Confessa que não esperava encontrá-lo. Mas ele acabou virando a primeira pessoa que realmente o fez se sentir feliz, e de um jeito que ele nem lembrava que existia. E isso foi justamente o que o fez querer ficar mais tempo, mesmo sabendo que não podia. Ele diz que acredita que a essa altura, o carro já deve estar pronto, e lamenta não poder ver isso com os próprios olhos. Mesmo assim, pede a X que cuide do carro por ele, como se aquele carro fosse uma última ligação entre os dois. Ping então abre o coração, diz que gosta de X do mesmo jeito que X gosta dele. Conta que adora as fotos em que ele fica com cara de cachorrinho, e lembra que no último encontro, não deixou ele tirar uma foto direito, mas tudo bem. Pelo menos ele conseguiu cumprir a promessa. Ele disse que voltaria naquele ano, e voltou. Vai continuar olhando para ele lá do céu. E se algum dia tiver a chance de encontrá-lo de novo, ele espera poder passar mais tempo com ele. Quando o vídeo acaba, X sente uma dor horrível. É um vazio esmagador, porque ele ama alguém que já partiu, e não tem como lutar contra isso. No fim, ele segura um buquê de flores dedicado a Ping, o seu céu. A próxima história apresenta Cian, um guitarrista que vive de forma instável. Ele começa tendo um sonho com James indo embora. Cian acorda no susto, confuso, com uma ressaca pesada, e alguém batendo na porta. Quando abre, dá de cara com Blue, que o examina de cima a baixo. Ele diz que está procurando um professor de violão para o irmão mais novo. Cian mal dá atenção, afirma que a casa do professor fica do outro lado, e fecha a porta na cara dele. Só que pouco tempo depois, alguém bate de novo. Blue insiste que não se enganou. O mapa está marcando aquele endereço. Cian continua negando e aponta um caminho certo, só que totalmente confuso. Mais tarde, ele volta ainda mais irritado. Diz que seguiu o caminho que Cian indicou, não encontrou nada, perguntou para várias pessoas e todo mundo respondeu a mesma coisa. Quem dá aula ali é o Cian. Então pede que ele pare de enrolar e admita logo que é o professor. Mesmo assim, Cian continua com zero vontade de ensinar violão para o irmão dele. À noite, já bêbado, Cian tenta compor uma música, mas está sem inspiração. Isso o estressa, porque parece que nada flui. Pouco depois, recebe mensagem de Green, o irmão mais novo de Blue. Ele pede para ser aceito como aluno e diz que enviou várias mensagens porque Cian é o ídolo dele. Como Cian está completamente bêbado, responde no impulso, que topa ensinar, se o garoto tiver coragem de aparecer. No dia seguinte, porém, ele volta atrás e diz para Blue que não vai dar aula para o irmão dele, pedindo desculpas. Blue nem se abala. Pelo contrário, diz que isso é até melhor, porque Cian não parece preparado para ensinar, e ainda provoca, chamando ele de um músico famoso em decadência. Cian cutuca de volta, dizendo que Blue parece conhecê-lo bem demais. Então pergunta se Blue está afim dele. O cara responde que não, quem está afim dele é o Green. Ele também não perde a chance de provocar. Vê uma frase escrita no violão, algo como a música é o remédio para coração partido, e comenta que aquilo não combina com Cian. Na hora, Cian lembra de James, e fica claro que ele ainda não superou o ex. Aí Cian o chama de volta e diz que mudou de ideia, vai ensinar o irmão dele. No dia em que Green chega para a primeira aula, ele fica todo sem jeito, sem saber como agir ou o que dizer. E a situação piora quando Cian aparece sem camisa, deixando o garoto ainda mais nervoso. Por dentro, a casa é um caos, garrafas de cerveja vazias e lixo espalhado. Blue toma a frente e começa a limpar tudo, tentando deixar o ambiente minimamente decente para o irmão aprender. Quando a aula finalmente começa, Green não entende direito as explicações, e Cian também não parece saber ensinar de forma clara. Parte disso acontece porque a presença de Blue deixa o clima estranho. Green explica que Blue veio para vigiar, quer ter certeza de que o professor vale o dinheiro pago, mas manda Cian tentar ignorar e pensar nele apenas como um espírito dentro da casa. No dia seguinte, os dois voltam para mais uma aula. Cian aproveita para se exibir diante do irmão mais velho do aluno. Blue, por outro lado, assume um papel inesperado. Prepara uma refeição para Cian comer direito, já que no dia anterior ele mal se alimentou por causa da aula.
Quando Cian prova, fica impressionado. A comida é tão boa que ele pede para Blue cozinhar de novo no dia seguinte, e ainda tenta negociar na cara dura. 50% de desconto nas aulas em troca da comida. Blue provoca e diz que só vai aceitar o acordo porque quer ajudar alguém que aparentemente não tem nem o que comer. Só que quando ele abre a geladeira, percebe que quase não tem nada mesmo. No dia seguinte, Cian abre a porta todo arrumado, bem produzido, claramente tentando chamar a atenção de Blue. E durante as aulas, ele passa a demonstrar menos interesse no violão, e muito mais interesse no Blue. Como prometido, Blue prepara a refeição do dia. No meio disso, ele puxa um assunto mais sério. Pergunta se Cian não pensa em voltar para a banda. Diz que gostava muito das músicas dele, e por isso entende perfeitamente porque o irmão dele quer aprender com Cian. Na hora, o clima pesa. Green percebe na hora que tocou num ponto sensível. É um assunto que Cian prefere evitar. De volta à aula, Cian tenta mudar o foco e pergunta para Green se o irmão dele tem namorada. Green diz que não. Mesmo com várias pessoas dando em cima, Blue nunca quis ninguém. Cian chega mais perto, com aquele jeito provocante, e solta que está com vontade de comer ovos no vapor. E Blue, só porque sabe que Cian gosta de ovos, faz um almoço inteiro baseado nisso. Green até estranha, tem ovo refogado, sopa de ovo, omelete, é ovo pra todo lado. Cian aproveita para provocar de novo. Diz que não consegue comer tudo, porque o coração dele já está cheio. Depois Blue vai lavar a louça e percebe que a água da torneira está falhando. Cian vai consertar, mas parece ser um problema que sempre volta. Só que no meio do concerto, ele acaba levando um jato de água e fica todo molhado. Blue fica paralisado olhando Cian daquele jeito molhado, bonito, sem saber para onde olhar. E Cian, que adora se exibir, piora tudo. Tira a camisa na frente dele, deixando Blue ainda mais nervoso. Blue já está atraído, mas engole isso e finge que não é nada. Depois do banho, Cian aparece só de toalha, andando na direção dele, chupando um picolé de um jeito bem sugestivo. Ele elogia uma pintura de Blue e chega mais perto para ver. Sem querer, suja as unhas de tinta, e Blue diz para ele encarar aquilo como arte, não como sujeira. Em seguida, pinta duas unhas de Cian de azul. E aí vem a faísca, Cian dá um beijo rápido. Quando percebe que Blue gostou, ele beija de novo, e o clima esquenta de vez. Os dois acabam na cama, deixando claro que o envolvimento foi rápido e intenso. Nesse momento, Blue recebe uma ligação de um número salvo como Pukan. Ele não atende. Quando Cian pergunta quem era, ele mente, dizendo que era um número desconhecido. Eles mal terminaram e Cian já quer de novo, mas ouvem o irmão de Blue chegando para a aula, então não dá. Green percebe que o irmão está estranho. Blue inventa que está com cãibra. E Cian, sem vergonha nenhuma, provoca insinuando que na próxima vez eles podem trocar de posição. Em outra cena, enquanto Blue prepara um pão, Cian continua implicando e ainda pergunta se o cara não quer desenhar no quarto dele. O que faltou de pegação em outros episódios, aqui tem de sobra. Os dois começam a passar cada vez mais tempo juntos. E como Cian é forte, se exercita e tem energia de sobra, ele quer repetir toda hora. Só que Blue recusa, porque além de tudo ele ainda tem que cozinhar, então admite que está cansado. Cian então muda o tom e pede desculpas. Queria que Blue falasse com sinceridade o que gosta e o que não gosta. Para ele, não faz sentido só ele estar curtindo enquanto Blue fica desconfortável ou se sentindo mal. Deixa claro que quer que ele se sinta à vontade quando estiverem juntos. Em outro dia, como Green não vai aparecer, Cian pede para ele vestir um uniforme para apimentar a relação. Blue fica morrendo de vergonha, não discute, só pega o cesto de roupas e sai correndo. Só que ele esquece o celular. Aí Cian vê o que não queria ver. A mesma pessoa de antes liga de novo. Isso aciona um gatilho nele. Naquela noite sonha com a época da banda. Ele lembra que namorava James e parecia um relacionamento feliz, até que a cena muda e mostra James indo embora de repente, como se abandonasse tudo sem explicação. Blue tenta entender o que aconteceu, mas Cian não entra no assunto. Só pede para ele voltar a dormir. Mesmo assim, Cian fica inquieto, se perguntando por que sonhou com isso de novo. Mais tarde, a pessoa que ligou 2 vezes finalmente aparece. Ela cobra explicação e pergunta por que Blue não atendeu. Ele deixa claro que não quer falar sobre isso agora, ele não está pronto. Só que ela insiste. Cian entra no meio e corta, manda ela ir embora e diz que eles conversam com calma quando Blue estiver preparado. Depois que ela vai embora, Cian tenta agir normal e chama ele para comer, mas Blue está irritado. Ele acha que foi Cian quem contou onde ele estava. Cian não consegue negar.
Admite que errou e pede desculpas. Não esperava que ela fosse aparecer assim para incomodar, só estava curioso para saber quem estava ligando. Reconhece que passou dos limites. Mesmo assim, Blue não aceita as desculpas. Ele vira as costas e vai embora, chateado. Depois da discussão, Sean percebe que fez besteira, ele se intrometeu mais do que devia. Ele volta a dar aulas de música para o irmão de Blue, mas está claramente distraído, com a cabeça longe. Nesse meio tempo, a garota do dia anterior aparece de novo. Ela quer muito falar com Blue e obter uma resposta, mas ele não foi à casa naquele dia. O professor chega a fechar a porta para impedir a entrada dela, só que muda de ideia ao perceber que ela pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Ela explica que ela e Blue eram amigos na universidade, mas se afastaram após uma briga. Segundo ela, Blue enviou para um concurso um desenho que os dois criaram juntos com a ajuda dela, e acabou ganhando o primeiro prêmio. Apesar disso, o nome dela não foi incluído em nenhum lugar. Green não acredita que o irmão faria algo assim, e a própria garota também não tem certeza. Justamente por isso ela quer entender o que realmente aconteceu. O problema é que desde então ele não atende mais às ligações dela. Para fazer Blue conversar com ela, Sean e Green montam um plano. O atraem até a casa de Sean para buscar a bolsa, garantindo que o professor não estaria lá. Só que quando ele chega não tem saída. Quem aparece é Paquin e o próprio Sean, deixando claro que os dois estavam juntos nessa armadilha. Pressionado, ele finalmente responde às perguntas e esclarece tudo. Diz que no dia em que ganhou o primeiro prêmio, viveu o melhor momento da vida dele. Queria dizer a todos que o mérito era dela, porque foi ela quem deu início ao projeto, mas por algum motivo. Naquele instante ele só queria que as pessoas acreditassem que ele era capaz, que ele era bom no que fazia. Por isso acabou não mencionando o nome dela. Depois disso, os dias passaram, um mês, um ano, e ele nunca conseguiu criar coragem para consertar a situação. Sem explicação, acabou entendendo que ela não queria mais a amizade. Paquin intervém e diz que Blue não precisava ter carregado isso sozinho. Ela admite que nunca ficou com raiva, porque sempre soube que o amigo tinha seus motivos. Além disso, reforça que o sucesso do projeto também veio do talento do próprio Blue. Em seguida, a garota entrega um convite. Ela vai abrir uma galeria de arte nos Estados Unidos. Com isso, os dois finalmente se acertam e fazem as pazes. Depois de resolver essa pendência, Sean também quer conversar com ele. Ele pega um anel e confessa que aquele quarto costumava ser do ex. Eles dividiam o espaço quando ainda estavam juntos. A cena então corta para um flashback. Na época, James era a grande inspiração de Sean para compor. Em tom de brincadeira, chegou a propor casamento, dizendo que queria que James fosse sua inspiração para sempre. Ele até mostra que já tinha uma aliança. Mas em um dia comum, enquanto escrevia uma música, recebe uma ligação da mãe, e a notícia é ruim. O namorado dele aparentemente foi embora. Depois disso, Sean começa a afundar. Ele tenta anestesiar a dor com álcool e, para aliviar um pouco a saudade, pega a camisa favorita do ex e a abraça, falando com a peça como se ela fosse o próprio James. Por muito tempo ele manteve aquele quarto trancado. Dizia para si mesmo que ainda não estava pronto para encarar tudo, mas a verdade é que queria esconder a própria fragilidade. Agora, porém, ele afirma que está bem, consegue entrar ali sem carregar ressentimento. James foi o ponto de partida e a inspiração dele para compor. Vai permanecer como lembrança, enquanto Sean decide seguir em frente com Blue, a pessoa que ele ama no presente. É com ele que quer estar o tempo todo. Ele não pretende deixá-lo ir embora de novo e admite que sente que não consegue viver sem ele. Mais tarde, Sean pede para ficar com o desenho que Blue fez dele, mas ele recusa. Ele não quer se desfazer daquilo. Só que quando Sean se vira para se trocar, Blue o chama de volta e percebe no corpo dele o cheiro do sabonete de que gosta. Confessa que está perdendo o foco nos desenhos por causa de Sean. Os dois se aproximam e começam a se beijar. Sean deixa claro que também está completamente envolvido. Em seguida, a cena mostra os dois conectados física e emocionalmente, trocando carinho e reafirmando o que sentem. No dia seguinte, Blue acorda na cama e por um instante, parece estar sozinho, até perceber Sean ali perto, tocando violão. Sean diz que a música que compôs para Blue está pronta. O nome é Cada Lágrima. Ele explica que conseguiu terminar a letra graças à pintura de Blue e também por causa de uma frase que ele disse sobre o violão. A música é o remédio para um coração partido. Sean concorda que aquilo não combina mais com ele, porque quando está triste e está com ele, é o próprio Blue que vira o melhor remédio. Ele canta a música para o namorado enquanto a série revisita cenas anteriores. Em um primeiro momento, Sean trata a música como uma arma,
Mas quando termina, volta às provocações e diz que quer usar outra arma. Eles se beijam com delicadeza e em seguida se declaram. Para Cyan, Blue é sua nota musical favorita. Para Blue, Cyan é a obra de arte que ele mais ama. A história encerra com Green flagrando os dois brincando na cama, e no fim, ele acaba entrando na brincadeira também. A próxima história começa revelando que aquelas histórias que acompanhamos não eram apenas romances isolados. Por trás delas estão Yi e Pan, dois atores que passaram anos interpretando versões do amor enquanto, fora das câmeras, o próprio relacionamento se desgastava. Pan decide terminar porque acredita que Yi não se importa de verdade com ele. Yin consegue se preocupar com tudo e com todo mundo, mas com Pan, nunca é assim. No dia seguinte, Pan vai ao set para as gravações e a primeira pessoa com quem dá de cara é o próprio Yin. Fica claro que agora, o set já não é mais um lugar confortável. Justamente no dia em que os dois estão brigados, eles precisam gravar uma cena de amor no sofá, e nenhum dos dois quer. Ainda assim, eles fazem a cena. A equipe percebe o clima estranho entre eles e pede para Pan sair um pouco e se recompor. Lá fora, um amigo vai atrás para entender o que está acontecendo. Ele até aposta que Yin terminou com Pan, mas ele nega, diz que dessa vez, foi ele quem terminou. Além disso, confessa que está pensando em parar de atuar. Ele nunca quis ser ator de verdade, o sonho dele sempre foi ser diretor. Eles saem para comer, e o assunto continua girando em torno do término. Pan diz que não está fazendo o filme por causa do Yin, mas admite que é por ele que ainda não desistiu, porque percebeu o quanto Yin estava preocupado naquele dia. Sabe que se Yin perder esse papel, ele vai ficar arrasado. Otto questiona por que Pan ainda quer fazer tanto por Yin, se eles já terminaram. Pan não consegue negar que ainda se importa e por isso decide que vai continuar no filme. Enquanto isso, alguém tira foto dos dois juntos e posta na internet. Os comentários explodem e várias pessoas começam a shippar o casal. De volta ao set, Pan recebe uma proposta para trabalhar ao lado de outra pessoa como par romântico. Ele olha para Yin antes de responder e aceita a oferta como se quisesse provocar alguma reação. Yin reclama na hora e diz que ele não deveria fazer isso, porque os dois já estão comprometidos com aquele projeto e não seria correto atuar com outra pessoa agora. Quando Pan pergunta se aquilo é ciúme, Yin responde apenas que está colocando muito esforço no trabalho. A discussão se intensifica quando entra na pauta a postagem de Pan com um amigo no restaurante. As filmagens ficam ainda mais difíceis, porque eles passam a levar questões pessoais para dentro das cenas. Na sequência em que Blue pinta as unhas dele, os dois precisam se beijar, mas Yin não consegue sustentar o beijo por muito tempo. Mais uma vez, a direção percebe que o momento está forçado. Os dois são chamados para uma conversa reservada. A investidora do filme avisa que os problemas pessoais dos dois estão afetando o trabalho. Ela deixa claro que já desperdiçou dinheiro demais com atores que não entregam o que precisam entregar. Pan assume a responsabilidade e admite que errou. Mesmo assim, ela conclui que os dois não estão prontos para tocar o projeto juntos, e decide interromper as gravações até que consigam trabalhar em harmonia novamente. Ainda assim, ela aceita a proposta de que os dois participem de um workshop enquanto tentam resolver a situação. Pan fica em dúvida se liga ou não para Yin, mas decide não ligar, e nem precisa, porque logo depois recebe uma ligação dele. Pan até fica aliviado por não ter sido ele a dar o primeiro passo. Ele tenta se fazer de difícil enquanto Yin do outro lado parece sem saber como começar. A conversa termina num clima esquisito, deixando evidente que o grande problema entre os dois sempre foi a falta de comunicação. Mesmo assim, Yin percebe que Pan está aberto ao diálogo, porque ele diz que está com pressa, mas ainda tem 30 minutos livres. Yin o convida para comer e os dois acabam conversando por um bom tempo. No workshop, o instrutor propõe um exercício direto: olhar nos olhos e dizer aquilo que o personagem nunca conseguiu dizer. Dentro da dinâmica, eles encenam uma situação em que se perdem em uma ilha. Durante a cena, Yin admite o erro como se fosse a primeira vez que realmente faz isso. Ele finalmente reconhece o que aconteceu e pede desculpas. A emoção toma conta porque o momento soa como se, pela primeira vez, eles estivessem realmente se entendendo. Depois, os dois recebem uma lição de casa para fazerem juntos. Precisam assistir a todos os trabalhos que fizeram como dupla, registrar as reações e relatar os sentimentos e emoções que viveram em cada projeto. Eles devem gravar esse material e enviar para a professora para que ela avalie depois. Pan vai até a casa de Yin levando a comida de que ele gosta, deixando claro que ainda se importa. Yin, por sua vez, demonstra que quer se reconciliar. À noite, eles preparam o celular para iniciar a gravação. Yin começa falando do primeiro projeto dos dois.
Ele lembra que na primeira vez em que encontrou Pan no set, ficou muito tenso, porque Pan parecia rígido e pouco receptivo, então evitava conversar. Além disso, estava completamente imerso no personagem. Sam era sorridente, animado e alegre. E os dois permaneceram distantes até o primeiro beijo. Só depois que quebraram o gelo, começaram a se conhecer de verdade. No segundo projeto, Ian admite que passou a dar em cima de Pan. Quando entra em detalhes, Pan fica envergonhado, mas Ian ressalta que todo mundo já sabia que ele gostava dele, então nunca foi segredo. Com o passar de cada trabalho, os dois se envolviam cada vez mais e passavam muito tempo juntos. Para Ian, X era seu personagem favorito, e Pan estava lindo naquele papel. Mais do que um personagem, era uma postura, uma presença. Enquanto Ian vai se abrindo, Pan desliga a câmera porque sente que a conversa ficou pessoal demais. Mesmo assim, Ian continua. Relembra o dia em que pediu Pan em namoro e ele disse sim. Ele confessa que ficou tão feliz que mal conseguia acreditar. Pan se emociona, mas tenta fugir do assunto dizendo que está com fome e sai para buscar comida. Mais tarde, Pan acaba pegando no sono e caindo no ombro de Ian. Quando os dois se encaram, falam ao mesmo tempo. Ian quer que ele fique enquanto Pan acha melhor ir embora para casa. No dia seguinte, eles se encontram bem cedo no set, e aparece com comida e faz questão de avisar que não foi presente de Pan. Ele mesmo comprou para o namorado. Uma mulher estranha ver Pan comendo de manhã, já que ele normalmente não come. E explica que está tentando fazê-lo se alimentar no horário certo, para evitar as dores de estômago. É improvando na prática que se importa. Durante as gravações, os dois trabalham muito mais conectados, sem a tensão de antes. Otto também percebe a mudança. Eles estão rindo mais, comendo juntos, e Otto parece não conseguir tirar os olhos deles. Em pouco tempo eles deixam de ser um casal complicado, e viram um casal que se entende, e isso aparece quando Ian perde a tornozeleira. A equipe ajuda a procurar, mas Pan, que já conhece o namorado e sabe o quanto ele é desligado, sugere que ele pode ter tirado para lavar os pés. Quando Ian checa o bolso, a tornozeleira está lá, exatamente como Pan disse. Otto observa a cena e aparenta ficar incomodado. Mais tarde, Otto se aproxima e ajuda Ian a vestir o roupão. Ele também foi escalado para ensaiar algumas falas no lugar de Ian, justamente a cena em que o personagem elogia o cheiro do sabonete no corpo do outro. Otto faz isso entrando de verdade no personagem e por mais que tente disfarçar, fica evidente que sente algo além da atuação. Quando Ian finalmente chega, Pan dá atenção total ao namorado. Acaricia o cabelo dele e conversa com carinho, e Otto fica observando ao fundo. E então revela que comprou uma nova aliança. Ele quer entregar para Pan, mas está com medo de ele não aceitar, ao mesmo tempo, acredita que pode dar certo, porque Pan anda mais sensível ultimamente. Só que logo depois, Ian escuta uma conversa dizendo que Pan não vai mais atuar e que aquele seria o último projeto dele. Do outro lado, Pan decide ensaiar uma cena e pede ajuda a Otto. Ele quer se sair melhor justamente para Ian se sentir mais tranquilo e não ficar preocupado. Otto comenta que se Pan quer que Ian se sinta seguro, deveria ensaiar com ele. Pan o chama de volta e diz que está pedindo ajuda porque ele é seu amigo. Otto pergunta, num tom que deixa subentendido que gostaria de ser mais do que isso, se é só isso que ele pode ser. Mas muda de assunto e concorda em ajudar. Eles ensaiam a mesma cena em que Blue elogia as unhas pintadas de azul e depois vem o beijo. Quando Pan se aproxima de Otto como se fosse beijá-lo, e entra no quarto e pergunta o que está acontecendo. Pan diz a verdade, pediu ajuda para ensaiar. Otto também reforça que Pan está fazendo aquilo por Ian, e não aceita bem a situação. Ele acredita que deveria ser ele a ensaiar com Pan, não outra pessoa. A discussão reacende. Ian diz que é por isso que sempre houve comentários de que Pan tem um novo parceiro e que vai parar de atuar. Isso é humilhante porque todo mundo comenta. Ele explode, diz que se Pan quer terminar, não precisa fazer esse tipo de coisa, ele mesmo vai abandonar o projeto. Pan tenta descontar a raiva e a frustração no boxe. Gia já tinha percebido que o problema principal dos dois é a falta de comunicação. Nenhum dos dois tem coragem de dizer claramente o que sente e o que pensa. Pan, pelo contrário, acredita que atitudes falam mais do que palavras. Ao mesmo tempo, Ian recebe conselhos dos amigos e descobre algo importante. Naquele dia, Pan pediu desculpas para toda a equipe no set por causa dele, porque estava preocupado, e mesmo assim deu o melhor de si para sustentar o trabalho. Ian também percebe que perdeu o anel, e não faz ideia de onde deixou. Mais tarde, enquanto os amigos pegam no sono, Ian liga para Pan, mas não é atendido. Pan retorna só depois, mas Ian já está dormindo. Quando ele acorda, percebe que está na própria cama.
Pan foi até lá para cuidar dele e ainda deixou um bilhete pedindo para ele não esquecer de tomar o remédio. Isso desperta lembranças e faz enxergar com clareza. Pan se importa de verdade. Ian reconhece que foi duro demais e que tirou conclusões erradas. Então Pan liga para Toei, avisa que já se decidiu, ele vai concluir o filme, e pede desculpa pela confusão. No dia seguinte, Ian volta ao set com a mente mais aberta e disposto a conversar. Ele pede desculpas pelo que aconteceu no dia anterior e por tudo que se acumulou entre os dois. Depois, pergunta se ainda dá tempo de conversarem. Pan admite que não é o melhor momento, mas está disposto a conversar depois. Por agora, ele quer focar no trabalho e terminar logo, já que falta apenas a última cena. Durante a gravação, a equipe confirma que está tudo ótimo. Os dois entregam uma atuação impecável. Porém, antes que consiga dizer mais alguma coisa, Pan é chamado para outro compromisso e precisa sair às pressas. Depois desse tumulto, cada um fica no seu canto, pensando no outro, sem coragem de dar o primeiro passo. E até se controla, não liga, não manda mensagem e tenta encarar a solidão em silêncio. Em uma entrevista, fãs têm a chance de falar com eles e perguntam diretamente se os dois brigaram no set e se aquilo vai além de um problema de trabalho. Para escapar da pergunta, Pan diz que precisa anunciar algo importante. Aquele será o último projeto dele, e também seu último trabalho como ator. Ainda assim, ele pede que todos apoiem Ian, porque acredita que ele vai se tornar um grande ator. Depois desse anúncio, as perguntas ficam ainda mais agressivas, porque tudo soa pessoal, não profissional. Antes de serem encurralados, eles conseguem sair. Otto manda uma mensagem para Ian dizendo que gostaria de entregar um presente. Pouco depois, uma garota aparece com um anel que Ian havia perdido. Ela encontrou justamente na camisa que ele usava no set. Ian fica tão aliviado que promete até pagar uma refeição para ela. Logo em seguida, Ian encontra Pan sozinho, observando a paisagem. Esse era o presente de Otto, criar a oportunidade perfeita para esse reencontro. E é direto. Ele pede para voltarem. Diz que nunca quis terminar e que agora entende o quanto foi egoísta, garantindo que não repetirá isso. Ele agradece por tudo que Pan fez e afirma que quer continuar ao lado dele, inclusive em todos os filmes. Pan responde com calma, mas com firmeza. Ele diz que não poderá continuar assim, porque o sonho dele é outro e ele precisa segui-lo. Sobre o relacionamento, ele aponta algo doloroso. Eles nunca tiveram tempo para viver como um casal de verdade. Quase não saíam para comer juntos, não assistiam a filmes, não ouviam música, não conversavam com calma. Eles querem coisas diferentes. Além disso, Pan acredita que o caminho de Ian vai muito mais longe sem ele. Há tempo demais os dois vêm negligenciando os sentimentos um do outro. Para Pan, amor não se resume só a eles, Ian também tem deveres e responsabilidades. Por isso Pan diz que terminar agora, enquanto ainda se amam, é melhor do que esperar até o momento em que não consigam nem se olhar. Ele prefere se despedir com respeito do que transformar o amor em desgaste. Então, ele o abraça como uma despedida. E não consegue aceitar. Ele não quer que tudo acabe assim. Pan também sente uma dor enorme, mas acredita ser a decisão mais sensata, já que os dois não conseguem se entender. Ian sofre ainda mais, ele nem teve a chance de entregar a aliança. Anos depois, Ian e Otto passam a atuar juntos como um casal, e naquele momento, são considerados o casal mais quente do ano. E brinca dizendo que Otto ainda não consegue aceitar que os dois são um chip de verdade, mesmo sendo um fato. Otto confirma, mas diz que aquele lugar sempre foi de Pan, que ele não quer tomar o espaço dele. E não quer nem ouvir esse nome e dispara. Se Pan realmente quisesse ficar com ele, não teria ido embora daquele jeito. Em outra entrevista, alguns atores se reúnem e Pan é apresentado como diretor. Ele realmente foi atrás do sonho dele. A entrevistadora pergunta qual foi a maior inspiração para o filme. Do outro lado da tela, Ian assiste a transmissão pelo celular. Pan responde que a inspiração veio da própria vida amorosa e diz que precisa agradecer a uma pessoa por tornar aquele filme possível. Sem essa pessoa, o projeto não existiria. Em seguida perguntam se na vida real, a história também terminou de forma triste como no filme. Pan responde com honestidade que o filme não teve um final feliz, mas ele espera que a vida real tenha. O público se agita quando Ian aparece segurando um buquê. Para muita gente, aquilo é a confirmação perfeita de que a história dos dois não terminou. A cena então volta no tempo para aquele dia em que Pan foi à casa de Ian depois da briga. Ele o levou para a cama, cuidou dele, limpou o corpo dele. Quando Ian acorda, ele se abre como nunca tinha feito. Na cabeça dele, aquele momento parece um sonho, mas ele queria que fosse real. E então pergunta se Pan quer se casar com ele, pegando-o completamente de surpresa.
E confessa que sempre quis dizer aquilo, mas queria esperar o dia em que estivessem realmente prontos. O dia em que Pan se tornasse o diretor que sempre sonhou e em se tornasse o ator que poderia estar ao lado dele com orgulho. Ele admite que se não tivesse sucesso, talvez nunca tivesse coragem de fazer o pedido. Por isso ele se esforçava tanto, e por isso eles brigavam tanto. Ele reconhece que trabalhava demais e acabava negligenciando os sentimentos de Pan, e se sente horrível ao vê-lo chorar. Pan pede desculpas. Ele não fazia ideia de que encarregava tudo aquilo. Mesmo sabendo que pode parecer egoísta, In diz que quer ficar com ele para sempre. E se for preciso, está disposto a esperar até que os dois estejam prontos, fazendo a promessa de que fará o que for necessário para trazê-lo de volta. No evento, essa promessa se cumpre. Eles estavam, na verdade, esperando um pelo outro. E entrega o buquê e a plateia comemora porque, aparentemente, o casal da vida real também vai ter um final feliz. Os dois se encontram novamente no mesmo lugar onde haviam se despedido, mas agora em outro contexto com outro clima. Eles admitem que mudaram. Ainda assim, faz questão de dizer que Pan, apesar de tudo, continua o mesmo no essencial, continua incrível como sempre, e agora é, de fato, o diretor que sempre quis ser. In se aproxima e diz que está ali para cumprir a promessa que fez. Pan percebe que ele se lembra daquela noite. No começo, In achou que tinha sido só um sonho, mas agora entende que foi real. Por isso, agradece por Pan ter ido à casa dele naquele dia e afirma que finalmente está pronto. Então pede para Pan voltar com ele. Pan brinca, dizendo que vai pensar, mas In deixa claro que está disposto a recomeçar do zero, flertando do jeito que sempre flertou, até ele aceitar de vez. Os dois se beijam com carinho, afeto e um sentimento claro de reconciliação. Sem dúvidas, sem receios, agora eles estão prontos. A partir daí, eles passam a viver coisas que antes nunca conseguiam. Acordam juntos, conversam, escovam os dentes lado a lado, comem no mesmo ritmo. Finalmente tem aqueles momentos íntimos e simples de casal que sempre faltaram. Durante o café da manhã, porém, In fica estranho, meio suspeito, como se quisesse dizer algo. Ele só comenta que vai buscar uma coisa. Pan não desconfia de nada. Quando In volta, ele traz uma aliança, e Pan é pego de surpresa. In confessa que gosta da vida que tem agora, porque acorda e vê Pan todas as manhãs, pode olhar o rosto dele enquanto come, pode dividir a rotina sem pressa. Ele diz que quer que a vida seja assim para sempre e então, pergunta se Pan aceita se casar com ele. O diretor aceita na hora. Não há como recusar. In fica emocionado. Ouvir aquele sim é um alívio. Em seguida, os dois se beijam, selando o começo de uma nova fase.